Primeira carta de João, capítulo 4. Você sabe que a Ibabe tem um sonho e que esse sonho da Ibabe, a Ibabe crê, eu creio, veio de Deus para nós. O sonho da Ibabe é ser um sinal histórico do reino de Deus. Para ser um sinal histórico do reino de Deus, nós nos comprometemos a levar o evangelho todo para o homem todo. Essa é a nossa missão. Levar o evangelho todo para o homem todo. Hoje vamos sublinhar o homem todo. O que isso significa? E como se aplica a você e a mim. Por isso trago no coração esse texto para uma mensagem de 3 pontos. Vou ler o texto, sair do texto, nunca mais voltar para o texto. Então, a 1 de João, capítulo 4. Os versículos de 1 a 3 dizem assim, palavras do apóstolo João. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Assim vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Essa expressão do apóstolo João é interessantíssima. Esta afirmação de que Deus em Cristo Jesus ganhou um corpo, carne, veio em carne, é tão fundamental para a nossa experiência de fé, que o apóstolo João a utiliza como critério para discernimento entre luz e trevas, para discernimento dos espíritos que vêm de Deus e dos espíritos que não vêm de Deus. A afirmação da encarnação de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo. Não é sem razão que esta palavra está na carta do apóstolo João. No Evangelho de João, ele já havia dito. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus ganhou um corpo em Cristo Jesus, em Jesus de Nazaré, Deus encarnou. Isto é fundamental para a nossa fé. E isto é um diferencial do cristianismo ou do evangelho revelado por Jesus. Porque a ideia de um Deus que se faz carne é absolutamente inadmissível para os judeus, para os gregos. Essa é a grande novidade que o apóstolo Paulo traz. Esta é a grande afirmação de Jesus que lhe custa a acusação de blasfêmia. Jesus foi julgado 2 vezes. No tribunal religioso judaico foi condenado por blasfêmia. No tribunal político romano foi condenado pelo crime de sedição. Por reivindicar ser uma autoridade acima de César. Então os romanos disseram, não existe ninguém acima de César. E Jesus então foi condenado politicamente por Roma. Mas Jesus foi condenado como um blasfemo pelo tribunal religioso judaico. Porque as afirmações de Jesus, eu e o Pai somos um. Quem me viu a mim, viu o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Antes de vocês, eu sou. Antes de Abraão, eu sou.
Estas afirmações de Jesus e de sua reivindicação da sua identidade de unidade com o Pai, ele, um homem no corpo, na carne, fazendo essas reivindicações, e os apóstolos depois dizendo, sim, ele era o Filho de Deus. Pedro, o apóstolo, recebe essa revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Filho de Deus. Esta afirmação de que um Deus está num corpo é inadmissível para os judeus. Inadmissível porque Yahvé está lá em cima. E se ele assumiu um corpo, ele saiu lá de cima. O que aconteceu com Yahvé? E alguém que diz assim: ele que vocês invocam lá nos céus é o meu Pai. E eu e ele somos um. Então nós devemos adorar você como Deus. Sim. Não pode, porque Deus é só um, não tem um lá em cima e um aqui embaixo. É daí que nós vamos dizer o seguinte: sim, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São 3 pessoas. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, se fez carne. Para um judeu, inadmissível. Mas para nós cristãos, fundamental. Para os gregos, muito menos. Para os gregos, também um absoluto escândalo. É evidente que a conotação, a compreensão que os gregos tinham de Deus é diferente da nossa, e diferente da compreensão judaica. Jesus era judeu, mas está numa cultura helênica. Os apóstolos estão numa cultura helênica, grega, influenciada, marcada pela filosofia grega. E por esse dualismo grego, platônico, de 2 mundos: o mundo perfeito das ideias e o mundo imperfeito das sensações. O mundo perfeito ao qual chegamos pela razão e o mundo imperfeito das coisas. Platão usa a figura, por exemplo, no Timeu, do demiurgo, que os gnósticos vão usar depois, dizendo que o demiurgo foi o Deus que criou a matéria. Deus mesmo criou o mundo perfeito das ideias. Mas um outro Deus menor criou o mundo imperfeito da matéria. E a matéria é imperfeita, porque é imperfeita, ela não pode abrigar Deus, porque Deus é perfeito. E se Deus se fez matéria, Deus mudou. E o que é perfeito não pode mudar. Porque se o que é perfeito muda para melhor, é porque não era perfeito. Então teve que mudar para melhor. Então não podia ser Deus. Agora, se muda para pior, deixa de ser perfeito. Então não pode ser Deus. Então Deus não muda. Aí vêm os apóstolos e dizem: Deus se fez carne. O quê? O Deus perfeito a habitar o mundo da matéria imperfeita? Não é possível. Tanto que o apóstolo Paulo, quando está em Atenas, ele está discutindo com os filósofos em Atenas. E em Atenas acontecia o seguinte: os camaradas faziam seus discursos no meio da rua. E cada um discursando a sua teoria, fazendo o seu discurso filosófico, e a turma ia parando para ouvir e começava a debater. Era um hábito de Atenas, debate filosófico na rua. Seria ótimo que voltasse esse tempo, a gente ter debate filosófico na rua. E quando alguém se destacava na esquina, os filósofos de elite que se reuniam no Areópago convidavam o sujeito lá da rua, falou: vem explicar a sua teoria aqui no Areópago, vem aqui falar para nós, vem debater com a gente. E o apóstolo Paulo foi convidado para o Areópago. Já chegou lá citando os filósofos gregos, os poetas gregos, falou do Deus desconhecido.
entrou de igual para igual, no Areópago grego. Mas quando ele falou da ressurreição do corpo, e quando ele falou do Deus que se fez carne, ele foi expulso do Areópago. Porque esta era uma ideia inconcebível, um Deus que se faz carne. Porque a carne é do andar de baixo, a carne é ruim, a carne é imperfeita. Deus não pode estar num corpo. Mas a Bíblia Sagrada diz que sim, Deus esteve num corpo. Hebreus capítulo 10, versículo 5, diz clara e taxativamente que o corpo dos animais que eram oferecidos a Deus não poderiam operar redenção, mas Deus, o Pai, preparou um corpo para o Filho. E no corpo o Filho entregou-se em sacrifício perfeito. Paulo escreve aos Gálatas dizendo que na plenitude dos tempos veio o Cristo, veio Deus, nascido de mulher. Isso é uma coisa inconcebível. Deus nascer do ventre de uma mulher. Mas para nós é fundamental que Jesus Cristo é Deus em carne. E o critério que o apóstolo João usa para nós é esse. Quem não confessa que Jesus veio em carne, não procede de Deus. O espírito que não confessa que Jesus veio em carne é um espírito das trevas. Porque Cristo vem e redime esta falsa noção a respeito de Deus, mas redime também, dentro de toda a cultura grega, a falsa noção de que a matéria é má e é ruim. Dentro da cultura grega, filosófica, por exemplo, Platão disse assim que o corpo é a prisão da alma. E que nós poderemos chegar à plenitude apenas quando a alma se desprender do corpo. Como se nós fôssemos, como se a alma fosse uma bexiga dentro da gente, e na hora que o corpo se desfaz, a alma finalmente sobe e vai para Deus. E que aí sim está a nossa plenitude. Mas isso é Platão, não é a Bíblia. Isso que os gregos diziam que era o momento máximo da experiência humana, a alma se desprender do corpo, para nós é a maior tragédia humana, que a Bíblia dá o nome de morte. Quando o pó vai à terra, quando o corpo vai à terra, vai ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Quando isso acontece, do nosso corpo ir à terra, e o espírito voltar para Deus, isso não se chama experiência de plenitude, a passagem. Isso se chama morte, que o apóstolo Paulo diz que é o último inimigo a ser vencido. E quando será vencido? Na ressurreição, quando receberemos um corpo. Porque o que é o ser humano na Bíblia Sagrada? É uma unidade indivisível de corpo e espírito. E depois de tanto ler e estudar, eu cheguei à conclusão que Gênesis 2:7 era a melhor opção. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente. E nós somos essa unidade indivisível. O que é o ser humano? É a unidade indivisível, pó da terra, fôlego da vida. Corpo e espírito. Quando separa corpo e espírito, não tem mais ser humano. Morreu. Morreu. Agora o espírito está abrigado em Deus, aguardando a ressurreição. E o que significa morreu?
Significa que não se expressa mais no mundo dos homens. Está guardado em Deus, aguardando o dia da ressurreição. Espírito que se manifesta no mundo dos homens, espírito desencarnado, é espírito das trevas. É demônio. Ser humano tem corpo. Se não tem corpo, está morto. E se está morto, o espírito está guardado em Deus. Não dá para falar com um ser humano desencarnado, porque isso não é um ser humano, é um fantasma ou é um defunto. Isso que diz a teologia: corpo sem alma é defunto, alma sem corpo é fantasma. Nós, seres humanos, somos essa unidade indivisível. Na Bíblia Sagrada não tem ninguém que conversa com um ser humano desencarnado, hein, pessoal? Não tem esse papo. Quando Jesus, lá no Monte da Transfiguração, conversa com Moisés e Elias, lembrem os senhores que na Bíblia Sagrada Moisés e Elias não morreram. Moisés subiu o Sinai, que o Sinai não é uma montanhazinha, não. O Sinai é um monte imenso. Subiu o Sinai e não voltou mais. Ninguém achou o lugar do corpo de Moisés. Ninguém achou o lugar onde Moisés foi sepultado. E Elias subiu ao céu num carro de fogo. E se você conhece a Bíblia, você vai falar assim para mim: e quando Saul foi falar com a pitonisa de Endor, com a médium? Leia o texto de Samuel 28 que você vai ver. Saul foi lá falar com a médium dizendo assim: quero falar com Samuel. Aí a médium concentrou, chamou Samuel e disse assim para o rei Saul: ele vem vindo. Quem vem? Vem um velhinho com uma túnica. É ele. Vem um velhinho com uma túnica. É ele. Mas se você vira as páginas da sua Bíblia para o primeiro livro das Crônicas, o capítulo 10, os versículos 13 e 14, você vai ver que a Bíblia está dizendo que Saul morreu porque consultou uma médium. Morreu porque consultou uma médium. Porque ser humano é essa unidade indivisível de corpo e espírito. A separação corpo-espírito, a Bíblia Sagrada chama de morte. O último inimigo a ser vencido. O último inimigo a ser vencido. A morte não é bela. A morte não é bela. A morte não é um rito de passagem. A morte é o salário do pecado. Não tente fazer a morte ficar bonita. Isso é uma ofensa para Deus. A morte nunca é bonita. Odeie a morte. Fala assim: eu odeio a morte com ódio mortal. Eu odeio a morte. A morte é minha adversária, minha inimiga, que eu vou vencer no dia da ressurreição. Ser humano, está aqui, ó. Ser humano, ser humano, ser humano, ser humano. Nós somos seres humanos. E nós, seres humanos, quando sublinhamos a expressão homem todo, todo quer dizer o homem em todas as suas dimensões, isto é, material e imaterial. Exemplo: cérebro, matéria. Neurônio, matéria. Neurotransmissor, matéria. Mente, não é matéria. O ser humano não pode ser conhecido com análise laboratorial. Você pode pegar o meu corpo e levar para um laboratório, você vai conhecer muito do meu corpo, mas você não vai conhecer o Ed René. As dores, os amores, as esperanças, os sonhos, a identidade mais profunda, não vai conhecer, vai conhecer o corpo. Mas eu não sou um corpo.
E também não sou um espírito que habita um corpo, eu sou um ser humano. E quando falamos o homem todo, nós estamos falando disso. Se eu chegar aqui e falar, olha, eu tenho corpo e tenho espírito, então nós queremos cuidar de você, do seu corpo, do seu espírito. Não é de um e de outro. Nós queremos cuidar de você. Depressão é uma coisa do corpo ou do espírito? A pessoa diz para você assim, eu tô querendo morrer. Eu estou querendo morrer. O ímpeto, o impulso suicida. É uma doença do quê? Da alma? Do espírito? Ou do corpo? É do ser humano. Por quê? Porque não tem depressão sem química cerebral. Não tem depressão sem cérebro, não tem depressão sem corpo. É por isso que a gente cuida das pessoas, a gente diz assim, ó, toma esse remédio aqui, meio remédio desse aqui por dia, e lê a Bíblia também. Não fica assistindo da Atena, tu vai se matar se você assistir da Atena. Lê o Salmo. Ora a Deus, busca a Deus. Está triste? Chama os presbíteros para orar. Está feliz? Cante louvores. Está triste durante muitos dias seguidos? Toma um remédio. Toma vergonha. Porque nós somos seres humanos. Desânimo. Às vezes desânimo, irritação. Sujeito com fome é desanimado. Fala para um sujeito com fome. Tenha ânimo, meu filho. Não tenha ânimo. Não tenho força nem para procurar o ânimo. Preciso do pão. Então o homem todo é o homem em toda a sua unidade, matéria, corpo, espírito. Temos que cuidar disso tudo. É o homem em todas as suas relações. Consigo mesmo, com o seu próximo, com Deus, com o universo espiritual, com o mundo criado, com a natureza criada, com a criação de Deus. O homem e suas relações, todas elas. E o homem todo é o homem e as suas circunstâncias. O homem em suas dimensões, o homem em suas relações, o homem em suas circunstâncias. Isso é o homem todo. Imagine que chegou um sujeito aqui e falou, qual é o seu problema, meu filho? O seu problema é que você é endemoniado. Então, em nome de Jesus, a gente expulsa o seu demônio. Mas também você é deprimido, então a gente cuida de você, manda você para psiquiatra, te dá remédio. E você tem carteira de identidade, meu filho? Não tem, tem que tirar a carteira de identidade. Você tem trabalho? Não tem. Você tem profissão? Não tem, então você tem que estudar, nós vamos te ajudar. E cadê sua família? Minha família já perdi, bebi tanto que bebi até a família. Falou, então vamos buscar a família de volta. E a sua autoimagem? Eu falei, eu não presto para nada, Deus não quer nem me saber de mim, não vai me perdoar nunca do que eu fiz. Eu falei, não, Deus vai te perdoar, então nós vamos ministrar o perdão de Deus para Ele. E vamos refazendo tudo. E para de chutar o cachorro desse jeito, também Deus criou o cachorro. Cuide bem das florestas. Restaurar tudo. O homem, as suas relações, o homem, as suas dimensões, o homem, as suas circunstâncias, o homem todo. É isso que nós queremos. O evangelho todo para o homem todo. Em termos práticos, como é que isso funciona para nós, para mim e para você? Então eu caminho para o fim citando uma das frases mais impactantes que eu ouvi nos últimos tempos. Presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, Prêmio Nobel da Paz. Jimmy Carter disse o seguinte, qual a pessoa mais importante do mundo? Qual a pessoa mais importante do mundo? Carter disse o seguinte, aquela que está diante de você. Essa é a pessoa mais importante do mundo.
E eu, num atrevimento, colocaria uma vírgula. Eu diria assim, presidente: a pessoa mais importante do mundo é aquela que está diante de mim, vírgula, com todas as demandas que me traz. Se ela vem para me abraçar e traz na boca um louvor a Deus e uma gratidão porque está abençoada por Deus, eu abraço e celebro. Mas se ela vem para me abraçar com lágrimas nos olhos, eu abraço e choro. Se ela vem para me abraçar e está com fome, eu reparto o pão. Se ela vem para me abraçar e está com medo, eu digo: não temas, o Senhor é contigo. Se ela vem enfraquecida, eu ponho a mão e intercedo. Se ela vem enferma, eu encaminho para a cura, para o máximo possível que der. É a pessoa que está diante de mim com todas as demandas que me traz. E as demandas que essa pessoa me traz, pode significar, inclusive, que eu não consiga resolver. Mas o meu empenho para resolvê-las precisa existir. Eu olho para essa pessoa e digo: o que é que você me traz? Como os discípulos disseram a Jesus: trouxe o meu filho aos teus discípulos e eles não me puderam ajudar. Então a gente tem que perguntar às pessoas: o que é que você me traz? Eu trago meu filho, escravo dos espíritos maus. Pode trazer. Traga seu filho aqui, porque em nome de Jesus ele vai ser liberto. Eu trago a minha solidão. Pode trazer, porque em nome de Jesus você encontrou família. Eu trago a minha fome, pode trazer, porque em nome de Jesus você encontrou pão. Eu trago o meu corpo doente, pode trazer, aqui você vai encontrar médico, remédio, unção com óleo e oração. Se não resolver, amigo, aí a gente se vê no céu. Mas o que você trouxer para mim, eu vou fazer de tudo para te responder com a graça de Deus. Pode ser com o meu abraço e pode ser com remédio, porque remédio é a expressão da graça de Deus. Beijo é a expressão da graça de Deus. Estudo bíblico é a expressão da graça de Deus. Tudo é expressão da graça de Deus que nós vamos repartir com você. Pode ser que a gente não resolva tudo. A Bíblia Sagrada diz assim que ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, então seremos iguais a Ele e o veremos como Ele é. 1 de João 3:2. Então a nossa plenitude não é aqui. Mas aqui nós podemos sim experimentar muito da abundância de Deus para nós, e o nosso compromisso é nós nos dedicarmos uns aos outros para que essa abundância de Deus seja repartida entre nós. Por isso que levar o evangelho todo para o homem todo não pode ser tarefa de um indivíduo e de uma pessoa. Ninguém tem condição de atender a demanda inteira de um ser humano inteiro. Levar o evangelho para o homem todo, o evangelho todo, tem que ser um compromisso de uma comunidade. É uma comunidade. Não sou eu que quero levar o evangelho todo para o homem todo. É a igreja de Jesus Cristo que tem o sagrado encargo de levar o evangelho todo para o homem todo. E eu sou a igreja de Jesus. Então é comunidade. E quando a gente conseguir viver isso, eu não sei em que grau a gente está conseguindo viver, nós nos tornaremos um espetáculo. Efésios capítulo 3, versículo 10, diz que a igreja de Jesus é um espetáculo para principados e potestades. Esses espíritos todos que ficam perambulando por aí. A ideia que eu tenho é mais ou menos assim, Deus falando assim para os espíritos. Para. Ali, ó.
Ali tem uma comunidade. É uma cidade edificada sobre um monte. Ali a minha graça fez diferença. O Evangelho chegou lá. E o Evangelho todo. E para o homem todo. Ali está um espetáculo da minha graça. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 3, que a multiforme graça e sabedoria de Deus é manifesta pela igreja para principados e potestades. Nós somos esse espetáculo. Eu não sei, eu fico pensando, quantos demônios têm raiva da gente? Esse pessoal é sério com Deus mesmo. Esse pessoal está comprometido em servir mesmo. A graça de Deus está sendo abundante na vida dessa gente. Eu sei que é meio, sim, pica-pau. Mas eu fico imaginando os anjos passando para os demônios, falando, perdeu, playboy, perdeu. Olha a comunidade. Olha o evangelho todo sendo proclamado, experienciado, compartilhado, vivido. Olha o homem todo sendo restaurado. Que expressão maravilhosa do Evangelho de Marcos, capítulo 5, daquele demonizado de Gadara, que tinha uma legião de demônios, que se autoflagelava, que era acorrentado, mas que arrebentava as correntes e era violento com a sociedade. Aí Marcos capítulo 5, versículo 20. Depois de encontrar-se com Jesus, aquele homem estava assentado em perfeito juízo na roda dos discípulos de Jesus. Ele não estava mais acorrentado, não estava mais se autoflagelando, ele não era mais uma ameaça violenta contra a sociedade dele, ele não era mais escravo dos espíritos malignos, dos demônios do inferno. Ele era alguém absolutamente restaurado no seu corpo, no seu espírito, na sua dignidade humana, reintegrado na sociedade, sentado aos pés de Jesus de Nazaré e na comunidade da fé. E Jesus diz para ele, viu o que eu fiz por você? Sim, Senhor. Então, conta para todo mundo o que é que o Cristo de Deus que veio em carne faz com os homens que habitam esse mundo. E como o Cristo de Deus pode restaurar o homem todo para a glória de Deus. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho, esse é o nosso compromisso. Levar o Evangelho todo para o homem todo. Que extraordinário momento de comunidade. E que experiência sagrada nós, os pastores, temos de orar por pessoas que vieram aqui à frente e olhar para elas e lá no fundo do nosso coração a gente diz assim, eu sei porque você veio aqui, sei porque você veio, sei porque você veio, sei porque você veio, sei porque você veio, sei porque você veio. Conheço a sua história, eu sei da sua dor, eu sei se dói na sua alma, se dói no seu corpo, eu sei se dói nas suas relações, eu sei onde dói porque você já contou para mim, você já pediu a minha ajuda. E quando nós oramos agora há pouquinho, colocando o nosso coração derramado na presença de Deus, eu fiquei imaginando e vendo e contemplando e identificando quantas histórias e quantos fardos foram colocados aos pés da cruz. Quais podemos colocar? Absolutamente todos. Porque o Evangelho é todo ele para o homem todo. Que a obra de Cristo seja redentora na sua vida. Que a obra de Cristo alcance você inteiro e inteira. E restaure, liberte, salve você inteiro e inteira. Você e as suas dimensões. Você e as suas relações. Você e as suas circunstâncias.
porque é isso que glorifica o nosso Pai que está no céu. E que você assuma um compromisso de dizer: eu aqui, tocado pela graça de Deus, também quero ser um instrumento de Deus para tocar a vida daqueles que estão diante de mim. Eu não posso te ajudar, mas eu sei quem pode. Eu tenho uma pessoa para te apresentar. Que coisa maravilhosa na comunidade é quando alguém pede a minha ajuda, eu digo: olha, eu não posso te ajudar, mas eu conheço uma pessoa que pode te ajudar, e eu tenho certeza que ela vai te ajudar. E ela ajuda. Essa é a comunidade. Então eu queria convidar você a fazer essa última oração, e que seja verdadeira. Usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me. E você fala assim: mas Deus ainda tem que mexer muito na minha vida para começar a me usar. Não é verdade. Quando você acende uma vela, ela não queima até a metade para começar a iluminar, queima. Você acendeu a vela, ela começa a iluminar. Não tem problema se você conhece a Jesus, tem pouquinho tempo, se Jesus já fez bastante coisa na sua vida ou fez pouquinha coisa. A graça de Deus já te alcançou, então reparta. Comece a olhar para as pessoas que estão na sua frente dizendo: você é a pessoa mais importante do mundo. Pode dizer. Você quer um abraço, você quer um beijo, você quer uma oração, você quer um pão repartido, você quer uma ajuda, você quer que eu te ensine a ler, a escrever, o que você quer? Você é a pessoa mais importante agora na minha vida. E eu tenho o prazer e o privilégio de ser a resposta de Deus, ou o começo da resposta de Deus para as suas orações. Que sagrado privilégio. Sermos tocados pela graça de Deus e tocarmos pessoas com a graça de Deus que nos tocou. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus, a nossa última oração da noite, da celebração. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me.